Boa noite a todos, obrigado pela oportunidade de toda a equipe aí, pelo convite. E é sempre muito bom, gratificante a gente poder contar um pouquinho daquilo que a gente vem desenvolvendo, daquilo que a gente vem trabalhando. Estou no setor de serviços há mais de 25 anos, como o Der falou. Me orgulho muito de ter entrado nesse setor e ter sido reconhecido. Entrei como atendente de call center, que ninguém queria pôr o headset na orelha. Aí quando você chega em determinadas posições, aí as pessoas falam, poxa, eu quero fazer o que você faz, mas não quero passar por todo esse trajeto aí, né? Quando você ocupa uma cadeira lá, como recentemente tive a oportunidade de ocupar ali, reuniões com o conselho de administração, etc e tal, eu falei, onde eu vim parar, né? O que Deus faz com a vida da gente? Mas começa com um passo básico aqui, da gente fazer todas as coisas de maneira correta, de maneira legal, de maneira ética, para que a gente possa ter sucesso nessa vida profissional. E quando a gente fala do Desafio 2020, quando o D até falou comigo, fazendo um link do que nós estamos vivendo lá na empresa, nós somos uma empresa de serviço, onde eu estou atuando atualmente, temos mais de 11 mil funcionários, e onde nós prestamos serviço para todas as instituições financeiras hoje do Brasil, e boa parte aí de grandes empresas. Nós temos aproximadamente 70 clientes diferentes lá na companhia. Diferentemente dos meus amigos, eu brinco que eles são empresários, eu sou assalariado, eu sou um executivo da empresa, mas estou muito satisfeito com isso. Então, quando eu falei lá do Desafio 2020, eu queria colocar, né, não é à toa que eu coloquei uma criança ali, né, olhando, tentando adivinhar, até pelo fato da gente ter filhos, né? Ser casado, eu tenho 3 filhos, eu acho que isso é importante vocês saberem quem eu sou. Casado há 21 anos, 25 de trabalho, 25 nessa área, na verdade, 21 de casado, tenho 3 filhos. E quando eu olho para o desafio que nós temos em 2020, o que eu estava buscando? Opa, está indo rápido mesmo. Está passando aqui. A internet, mobilidade, empresas das mais diferentes aí quebrando paradigmas. Você vê lá o Uber, né? Quem diria o que seria, né? O Uber, Airbnb, Zipcar, Waze, Amazon e assim por diante. Estão fazendo, as empresas estão se reinventando, as empresas estão mudando e quebrando muito paradigma. Porque quem diria que você ia fazer, sei lá, pedir um táxi pelo um aplicativo de celular. Hoje pode ser que é fácil, mas se você pensar alguns anos atrás, não existia nem celular. Hoje você vê a facilidade da mobilidade, você pede locação, você aluga uma casa em qualquer lugar do mundo, ou um apartamento pelo Airbnb. Nós vamos falar um pouquinho daqui a pouco, eu tenho uma crítica a eles, eu vou falar um pouquinho sobre essa questão também de muita tecnologia, muita mobilidade, etc. Mas as empresas estão crescendo numa velocidade que antes ninguém sabia, que ninguém poderia acreditar. E quando a gente olha para o futuro, o que a gente tem que esperar disso tudo? Os consumidores vão preferir canais digitais, né? Todo mundo fala, inovação, o que mais você vê nos congressos quando você participa, eu vou nos congressos, todo mundo fala mobilidade, inovação, tecnologia, canais digitais. E aí eu fui pesquisar e achei uma pesquisa bem recente, um dado muito importante, de uma empresa, a Verint, que é uma das grandes fabricantes de software no mundo, junto com o Instituto IDC, em 12 países. Eles entrevistaram mais de 24 mil clientes, onde foi perguntado lá a questão se eles preferiam os canais digitais. E aí nós vemos que não é bem assim. Porque 73% das pessoas que utilizam, elas não respeitam as empresas que não possuem um canal de atendimento. Não possuem um canal de atendimento. 73% das empresas não são respeitadas porque não tem um canal de contato velho e tradicional contact center, que eu, aliás, trabalho há muitos anos. E aí, eu queria falar um pouquinho aqui da Airbnb. Eu recentemente fiz a reserva aproximadamente um mês atrás, para uma viagem que eu vou estar fazendo com a minha família, todo feliz. Primeiro garantir se eu tinha um lugar para dormir, né? Poder reservar. Vamos usar. Todo mundo fala da tecnologia. Fui lá e usei.
Ok, recebi, parabéns, você acabou de adquirir uma estadia de X dias, tal. Confirmado, débito no meu cartão, estou bem tranquilo. Passa-se algum tempo, eu não consigo, preciso interagir com o anfitrião. Vamos falar com ele para poder ver o outro país, um outro idioma, como é que eu falo com a pessoa, né? Não tenho domínio do idioma dela. Até peguei algumas coisas, falei, desculpa, mas ela falou, não, pode escrever em inglês. Falei, opa, primeiro contato e assim por diante. Se passou, para resumir a história, eu não conseguia falar, mas perdi meu acesso. Com quem que eu falo no Airbnb? Não tem. Mas você entra pela rede e manda mensagem, mas eu não tenho acesso, meu acesso foi bloqueado. O primeiro passo foi jogar no Google para procurar o telefone, porque eles não têm telefone no site. E fui achar, consegui ser atendido em Portugal. E, por fim, eu fiz 12 ligações, e estou aqui, infelizmente, falando de uma experiência muito ruim. Então eu faço parte da estatística dos 73% que ainda querem o contato telefônico, porque eu não consegui resolver meu problema. Por fim, depois de mais de um mês, eu recebi um e-mail desta empresa, dizendo para mim claramente, olha, desculpe-nos o transtorno, mas sua reserva foi cancelada, seu dinheiro vai ser estornado. Tudo resolvido, certo? Não, eu vou dormir aonde? A essa altura do campeonato, eu perdi um mês, com 3 filhos e esposa, passagem emitida, eu faço o quê? Estou aqui falando mal deles para vocês. Então, um dos grandes desafios para nós, independente do setor que você trabalha, é a reputação. É o cuidado que você está tendo no relacionamento com seus clientes. É fundamental para o sucesso ou para o fracasso das companhias, é o quanto você está respeitando o seu consumidor. Eu me senti lesado, porque simplesmente devolveram meu dinheiro, não resolveu meu problema. Eu tive que achar outros meios para conseguir manter. Eu poderia ter perdido uma viagem. E eu reclamo para quem? Vamos lá. Para quem que eu reclamo? Eu não tenho para quem reclamar. Então é um gap que eu vejo, uma lacuna que existe para as empresas ainda se posicionarem, porque elas estão entrando, é a mesma coisa. Eu acredito que se tiver um problema no Uber, você vai ter a mesma dificuldade, vai ter que entrar com quem? Hã? Tem o quê? Não tenho para onde correr. Então, ao mesmo tempo que a tecnologia, essa mobilidade, essas coisas facilitam, nós temos que tomar muito cuidado, porque ainda as empresas estarão carentes de ter as suas centrais de relacionamento com o cliente. E aí nós vemos que o resultado no Brasil não foi diferente. 79% dos entrevistados gostariam que o contato pessoal permanecesse como parte do serviço ao cliente. Requisições simples, 23% acreditam que pode ser feito pelo autosserviço na web. 73%, já falei um pouco, que gostariam, eles não respeitam as empresas que não fornecem o número. 70% dos entrevistados acreditam que receberiam um serviço melhor falando ao telefone online. 85% dos entrevistados acham que falar com alguém pessoalmente ou por telefone sempre será importante em algumas situações. Para onde poder recorrer? 87% deles acham que os serviços a clientes online ou via celular é bom, mas ele deve ser mais rápido, intuitivo e capaz de servir suas necessidades. Tá legal, não tenho ninguém do outro lado, mas como é que eu tenho a facilidade? Existe uma preocupação no desenho dessas soluções para os clientes? É algo que tem que ser pensado para o futuro. E os setores de cartões, etc., utilities, gás, energia, eles têm ali a parte da preferência dos consumidores de 35% e 30% de atendimento via telefone, e a parte do varejo ainda tem quase que metade dos clientes do varejo ainda querem ter o seu contato telefone, ou seja, tem mais um paradigma para ser quebrado. Por mais que as pessoas busquem a inovação, tecnologia, que vai ser fundamental para o futuro, ainda vai ter interação humana como fator-chave de sucesso ou fracasso das companhias. Olhando para o futuro ainda, né? Separei em 3 blocos, de maneira muito prática, o que eu acredito e o que eu tenho trabalhado e o que eu tenho vivido nesse setor. Não vai fugir muito da parte de governança, mercado e pessoas. Já repararam como a nossa juventude, que é o que vai estar acontecendo daqui 4 anos, eu não tenho dúvida, que é os jovens que nós estamos trabalhando hoje, vão estar lá na frente, os adolescentes, nossos filhos vão estar, e o quão inquietos eles são.
não consegue se concentrar para nada. Oi. Ele está perguntando como é que é a questão da geração Y e da geração Z num universo bem diferente. Então, eu vou falar até um pouquinho aqui para você na parte das pessoas. Eu vou falar aqui, eu trato claramente que a gente vai ter que trabalhar com uma geração, olha lá. As empresas terão que trabalhar com uma força de trabalho multigeracional, que é o que você está falando, Y, Z e assim por diante. Que preza por quê? Cada vez ciclos mais curtos, é o aqui e o agora. Hoje é tudo imediato. O que você tem que estar trabalhando, o que nós temos que fazer? Você suprir, você tem que manter esse pessoal sempre ocupado. Você tem que estar envolvendo sempre em projetos inovadores. Por isso que eu vou falar um pouquinho de cada ponto. Eu espero responder a sua pergunta aqui quando eu falar desse tópico. Se eu não responder, você, por favor, me cobra novamente. Mas o que eu queria colocar aqui para vocês? Governança. As empresas precisarão de um modelo de governança que fortaleça ética, transparência, visão de longo prazo e, principalmente, respeito ao meio ambiente. Hoje é só coisa bonitinha, etc. e tal. Mas as empresas mais valorizadas na CVM ou nas bolsas, você que trabalha com a parte contábil, mas pode me dizer, a valorização das companhias que estão se posicionando desta maneira são as empresas mais valorizadas no mercado. Os múltiplos de valorização das companhias, os múltiplos de EBITDA dos seus lucros, eles têm aumentado à medida que elas têm se comprometido. Valor ético não é mais uma questão de opção. As empresas vão ter que se posicionar de maneira ética e transparente. Se elas não se posicionarem, elas vão ter um problema sério e vão fracassar. Não tem muita escolha. Não tem, é como foi muito bem colocado pelo Márcio a questão de declarar, não tem opção. Você está lá, você está sendo monitorado. As empresas estão sendo vistas. Eu aqui, em 5 minutos, eu falei mais mal de uma companhia do que bem. Por quê? Porque eu tive uma péssima experiência. Se elas não se preocuparem com esse tipo de coisa, é o que vai acontecer. Você vai contagiar e você vai falar, olha, se alguém for usar o serviço XYZ, falou, teve uma pessoa que eu tive lá na segunda-feira, teve uma experiência ruim, ficou na mão, ele teve que se virar. É ruim. E eu não tive retorno. Enfim. A questão ética não tem negociação. Ética e transparência vai ser fundamental para o sucesso das companhias. A parte de mercado, as empresas vão precisar cada vez mais de modelo de negócio que tragam inovação. Vai trazer inovação, mas tem que se adaptar a um mercado cada vez mais digital, sem perder o fator humano, que a gente está vendo que as próprias pesquisas mostram, a necessidade de uma interação humana ainda continua muito. É importante, não tem como você fugir disso. Além disso, as pessoas estão procurando o quê? Gratificação instantânea, melhores custos, o que provocará o quê? Ciclo de vida de produto cada vez mais curto. Hoje, o que funcionou até hoje, não vai funcionar para daqui 6 meses. Você vai ter que inovar. A gente vê constantemente inovações de telefonia móvel, né? Essa parte de aparelho, era o iPhone 3, agora já está o 7, daqui a pouco é o 7, já tem o S, e vai. As empresas que não forem se atualizando, infelizmente, vão perder. E outra, cada vez os ciclos mais curtos de necessidade e mais do que isso, remuneração cada vez mais imediatista. Tudo é imediato. Tudo o que você quer, ciclo cada vez mais curto. Recebi, fiz, acabou, próximo. E além disso, desenvolver soluções cada vez mais robotizadas para os seus processos de negócio, para minimizar erro. Quando o Márcio falou aqui do processo lá da parte contábil, futuro dos escritórios, né, os grandes desejos, lá como estava falando aqui minutos antes, é assim, não ter papel. Ter 2 sisteminhas que você vai colocar alguma coisa aqui, preencher ali, acabou. Para que vai servir isso? Nada mais para minimizar erros, ser mais ágil, etc. Não vai ter como. Os processos vão ser cada vez mais robotizados. Por quê? Porque hoje o número de erros e de retrabalho, o custo do retrabalho hoje, em qualquer setor é gigantesco. E por mais que você fale de treinamento, de investimento, capacitação de pessoas, tem coisas que você vai ter que tirar, você vai ter que eliminar.
Muitas vezes você fala assim, poxa, mas eu já falei 10 vezes a mesma coisa quando você liga para uma central de atendimento. Poxa, ele repete aquela informação, parece um robozinho. Não é o que mais a gente fala? A visão é o seguinte, que ele está perguntando a visão, só estou repetindo para a questão da internet, a questão da visão que eu tenho em relação às pessoas que têm um processo automatizado, em relação ao desemprego que isso pode gerar. Na verdade é fato, o desemprego ele tende a aumentar se as pessoas não se capacitarem. As pessoas que estavam numa zona de conforto, pura e simplesmente só fazendo o trabalho burocrático de chegar, fazer suas simples atividades, né, horário, entrada e saída, pôs a caneta na mesa e vai embora, tendem a ficar desempregadas se não se atualizarem. A questão da preparação, de informatização, como eu disse, tem muitos processos que ainda vão necessitar de interações humanas, mas uma interação muito mais inteligente, é ruim falar que é um vício de linguagem, quando você fala que uma interação mais inteligente, parece que o processo tem pouca inteligência, mas na prática é o que acaba acontecendo. Se você não automatiza, tirando processos menos complexos, você usa as pessoas de fato para aquelas interações que as próprias pesquisas têm mostrado que você vai precisar de interações humanas, para que tirem dúvidas básicas. Por exemplo, vou pensar numa questão muito mais, você vai precisar de pessoas com um poder de análise muito melhor. Por exemplo, o grande sucesso para os bancos, vamos pensar na área bancária aqui, os bancos estão trabalhando cada vez mais para automatização de processos. Aí, meu amigo aqui tem lá uns aplicativos para BPM, lá, de otimização de processo. Vai ser fundamental para o futuro. Quem vai desenvolver isso? Ainda continua dependendo da interação humana. Se você não tiver alguém que conheça dos processos, eu não consigo escrever a melhoria dos mesmos. Então, de fato, quem está acostumado a fazer o arroz com feijão, de fato, corre muito risco de ficar desempregado no futuro. Muito breve. Eu estou tirando esse momento que nós estamos vivendo de crise, mas quem não estiver preparado para esse futuro vai ter uma tendência séria de ficar desempregado. Por quê? Porque agora na parte das pessoas eu estou dizendo que as empresas vão ter que lidar com uma força de trabalho cada vez multigeração. Y, X, Z, e por aí vai, vão surgindo as novas. O que elas prezam? Ciclos cada vez mais curtos de emprego. Querem um aqui e agora, imediatismo. Eu vou fazer um job, vou fazer lá meu projetinho, entreguei, pronto, quero meu dinheiro, acabou. Ponto 2, vamos lá. E outra, o ambiente cada vez mais volátil. Cheio de incertezas, com pouca previsibilidade, ou seja, e planejar, cada vez mais difícil o seu plano de negócio. Pô, você está pregando o caos aqui. Não, e é verdade. As pessoas vão querer isso. Escuta o que eu estou falando, para quem aqui tem filho, basta olhar dentro de casa. O poder de concentração, eu tenho 3 filhos. Eu olho para a gente discutir, para montar alguma coisa, eles não conseguem se concentrar. Eu sou professor de escola bíblica aqui na igreja, o Marcos também. O poder de concentração deles, cada vez é menor. Você tem que ser muito rápido, né, Giovanni, também. Se você não passar o recado, daqui a pouco já estão pensando em outra coisa, e pega o celular, e nas empresas não é diferente. Por mais que você proíba, você não tem os acessos à tecnologia, eles estão querendo fazer 10 coisas ao mesmo tempo, e aí depois reclamam porque não tem oportunidade. Mas, o mais do que isso, qual é o desafio? A formação de líderes para o futuro. Como é que vai ser a capacitação dos líderes para saber lidar com essas gerações? Cada vez mais talentosas, cada vez mais criativas, inovadoras, mas cada vez mais inquieta. O grande desafio de qualquer um dos empresários, empreendedores, nós, que por algum motivo vamos fazer algum tipo de liderança, que nós vamos exercer liderança onde quer que seja, nós vamos ter que estar preparados para lidar com essa geração. Cada vez mais inquieta, que é muito imediatismo. Aqui e agora, cheio de inovação, cheio de aplicativo, querendo ganhar salários cada vez maiores e fazer menos. Essa equação não vai fechar. Vê muito a questão de filme, você vê pessoas hoje grandes, você vê a juventude hoje assistindo o quê? YouTube, o canal dos youtubers, né?
Não, mas o youtuber XYZ ganha dinheiro, ABS. Tá bom. Quantos youtubers? Ah, mas ele está fazendo porque todo mundo que acessa o canal paga alguma caixa. Você vê a visão curtíssimo prazo. Ninguém está olhando um pouquinho mais adiante. E o nosso papel como formadores de pessoas, como formadores das futuras lideranças que nós vamos ter que trabalhar com isso. Como é que nós vamos desenvolver? Porque nós vamos fugir. Essas gerações cada vez mais ansiosas por querer resultado, cada vez mais ansiosas, e nós vamos precisar deles. O quanto você vai conseguir extrair disso tudo, o movimento que a gente mais usa hoje na companhia é de mantê-los ocupados, envolvê-los em projetos de inovação. Hoje as empresas, a maioria, tem seu departamento de inovação, X $1.000 ou percentual da companhia do seu faturamento, ela investe nas áreas de inovação e desenvolvimento. O recado que eu dou para quem tem grandes equipes de funcionário, como eu acabo tendo nas empresas que eu passo, ou os meus amigos de trabalho, é manter essa geração, elas fazendo isso. Você extrai projetos tão bons quanto de empresas voltadas somente para a inovação e de maneira muito mais rápida. E você mantém eles ocupados, porque é uma geração completamente inquieta. Então, o grande desafio, governança, empresa ética, transparente, o mercado, empresa com inovação, mas pensando nesse imediatismo, porque da questão do robotizado, o quanto eu me preparo para não ficar defasado, até mesmo correr o risco de perder meu emprego. E mais do que isso, as empresas multigerações, cada vez mais ansiosas, cada vez mais inquietas, cheias de incerteza, precisando do nosso apoio como líderes. Espero poder ter agregado rapidamente para cumprir com o meu tempo aqui com vocês. Meu muito obrigado. Chamo o Otto aqui.